deixa eu dizer uma coisa. Nosso amigo importante de batalha aí, nosso amigo Adriano, fez um vídeo que eu achei interessante, tá? Vídeo do Adriano interessante, que ele falou assim, o Adriano falou assim, dá uma cutucada aqui no que a gente tá fazendo, que o Adriano produziu. Ele deu uma cutucada aqui, ele falou assim, gente, tem uma galera que fica muito nas academias que não entende o povo, né? Que não entende o povo e etc e tal. E a coisa da religião tem que entender a coisa da religião do povo e etc. O Adriano tem razão, viu? E o Adriano é religioso, a gente já conversou, ele é religioso, eu não. E o Adriano tem razão, o PT tá certo mesmo lá, surfar na religião para se ter a dinâmica da eleição, de compreender a pauta popular e etc. Tá tudo certo, ele tem razão mesmo, tem que entender o povo. Agora a questão que se coloca, e aí eu digo isso pro Adriano, né? De boa, porque ele falou assim em abstrato, não me mencionou e tal. Que é o seguinte: eu sou ateu, porra. Eu sou ateu. O fato de eu ser ateu significa que o povo vai me olhar com o olho de terçol que eu tô. Ele vai olhar para mim e dizer, e esse ateu aí, tá? Certo? Ele vai olhar para mim e vai dizer, e esse ateu, dizendo que aquilo que eu acredito não tá certo. E é isso. E é isso. Eu não tô disputando a presidência da República, eu não tô disputando nem sequer vereador. E se eu tivesse, né, se um dia eu for disputar para ser deputado distrital, a primeira coisa que eu ia dizer é: eu sou ateu assumido e você vote em mim se você for corajoso o suficiente para ver uma alternância em relação a esse bando de bandido que usa a religião de você para fazer dinheiro. E eu aposto que eu tiro dinheiro. Eu aposto que se eu fizer esse tipo de discurso, eu ainda pego voto de católico e de evangélico, que vai dizer assim, exatamente. Finalmente um cara que diz aí na cara que esses filhos da puta estão usando a religião. Entende o que eu quero dizer? O que eu quero dizer para você é o seguinte: eu sou ateu, não tenho vergonha de ser ateu, não tenho vergonha de ser ateu, e os ateus têm que parar de ter vergonha de ser ateu porque quer carguinho, tá? Querendo carguinho, fingindo que não é ateu, vocês enganam ninguém, tá? Vocês passam vergonha, vocês passam ridículo. É isso que eu estou dizendo. Se você é ateu, diga: eu sou ateu. Se você é. Se você não é, aí eu sinto muito por você ter escolhido a religião do colonizador. E o papo vai ser sempre esse. Vou dizer sempre isso. Por quê? Porque é exatamente o que eu penso. Certo? É exatamente o que eu penso. É precisamente o que eu penso. Ok? Nunca vou parar de dizer. Agora, é claro, você pode pensar a mesma coisa. Ah, mas veja bem, você é ateu porque você sofreu, porque você apanhou quando criança, porque você tem raiva de Deus. Você pode pensar isso tudo. E a gente pode conviver bem. O papo é o seguinte: a gente não pode fingir que a gente não. A gente não precisa fingir que a gente não pensa o que pensa para agradar o outro. A gente pode claramente ter divergência mesmo. A divergência ser de fundo, ela ser extremamente importante e ainda assim a gente conviver bem. O desafio não é o desafio da vida, tá? Em comunidade, com todo mundo. Estou falando de uma maneira bem ampla. O desafio é a gente discorda de umas paradas. Você não vai virar a minha ideia, eu não vou virar a sua ideia e a gente vai conseguir trabalhar junto. Esse é o desafio. Eu tenho umas ideias, tem outras ideias. No que a gente tem de comum, qual é o projeto que a gente tem em comum? Que a gente quer ver isso realizado, quer ver essa casa pronta, a gente quer ver essas pessoas sem passar fome, isso nos une, certo? E aí, toda vez que você passar e você estiver pregando o seu cristianismo, para mim, eu vou falar: sai daqui com essa porra dessa religião de, de colonizador, safado. Lá pra puta que pariu. Vou dizer sempre. E a gente vai se dar bem. Essa é a ideia, tá? Quando a galera começar a dizer: ah, Pedro, mas você quer que tenha mais ateus? Mas é claro que eu quero que tenha mais ateus. Olha o tanto de religioso filho da puta que tem. Isso significa que não tem religião gente boa? Religioso gente boa? Tem. Mas a proporção tá pau, né? A proporção tá difícil. Se a proporção de religiosos fosse 90% gente boa pra caralho, votando tranquilo em pessoas que querem diminuir a fome do país, que querem aumentar a inclusão das pessoas, se fosse a maioria assim, eu nem de religião falava. Mas não é a verdade, né? Então, como não é a verdade, não tentem me calar. O papo é só esse. Porque eu vou continuar falando dos problemas, mas a gente traz mais gente que se preocupa por essa via. Porque quando a gente tem confiança pessoal com a pessoa, o cara me olha, eu sou ateu, ele é religioso, ele já pensa: que esse cara vai me matar como? Esse cara odeia Deus por quê? Ele já pensa assim. Eu preciso divulgar isso para, no meu quadro de possibilidades, aumentar a empatia para a pessoa parar para me ouvir. Eu preciso dizer isso para as pessoas, né? E a gente aprender a lidar com o outro, né? Com a possibilidade coletiva. E não precisa concordar. A gente não precisa concordar. Né? A gente não precisa concordar.
Tem 200 milhões de habitantes nesse país, aí os ateus são 1%. Não dá 1 milhão de pessoas. Eu tô dizendo assim, em vez de ser 1 milhão, que tal ser 2? E vocês já estão em desespero, é? Já tá entrando em surto maníaco depressivo? Não precisa, né? O que a gente tá dizendo é o seguinte, deixa eu falar que eu falo para uma minoria ínfima. Deixa a minha minoria não ter vergonha de ser o que é, pra gente poder conversar e tal, ter espaço, ganhar espaço público, ter palanque, etc. Né? Do contrário, é isso, né? Eu vi que o voto do Lula nos evangélicos aumentou. Isso é ótimo, né? Isso é ótimo. Isso é ótimo, porque o Lula sabe fazer, né? O Lula sabe. Não é igual esses caras que são ateu e vêm pra internet. Não, veja bem, eu nem sou ateu não praticante, eu sou agnóstico. Vai enganar quem, né? Vai enganar quem, né? E essa galera que você acha super inteligente.